Fala pessoal, boa noite. Bem, boa noite, pois estou gravando à noite. Mas para quem está assistindo de manhã, à tarde, bom dia, boa tarde. Aqui quem está falando é o Cláudio. Estou representando aqui mais uma vez a C5 Web. Espero que todos estejam bem. Gente, caso alguém esteja interessado em alguma parceria, um convênio, contratação dos nossos serviços, tá aqui o contato aqui embaixo, tá? DDD 21, o número 3507 3082, nosso e-mail para contato, contato@c5web.com.br e o nosso site www.c5web.com.br. Bem, senhores e senhoras, meu público, espero que, como falei, que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar de um assunto aqui no canal que é de grande interesse também, que assim, a gente recebe em demasia também esses questionamentos, essas perguntas. Então nós resolvemos gravar um vídeo sobre esse assunto, tá bom? Na semana passada nós falamos sobre os dispositivos celulares móveis, né, entre tablets e smartphones, que são considerados os mais seguros, e hoje nós vamos falar de sistema operacional desktop, considerado mais seguro. Ok, pessoal? Assim, a gente está tentando gravar, tentar montar uma rotina de gravação, assim, lançar vídeo a cada uma semana, porque realmente fica um pouquinho complicado gravar durante assim, a semana e tal, um vídeo por dia. Mas eu vou combinar aqui com a galera, vou ver se a gente consegue gravar, para ver se a gente consegue fazer isso e, e com isso ter vídeos com maior frequência, né? Falando sobre diversos assuntos, os assuntos que vocês mais têm dúvida, que vocês mais solicitam, mais pedem lá pelo nosso e-mail e tal, tudo mais. Então a gente vai tentar criar uma rotina disso daí, criar essa mini FAQ, né? Vamos colocar assim, nessas perguntas frequentes em vídeos, tá? Tentando esclarecer aí o máximo de dúvidas que vocês têm. Tá bom? Então, como falei, tá aí o contato para caso alguém tenha interesse de contratar os nossos serviços, saber, conhecer um pouco o nosso portfólio e tal, tudo mais. Tá bom, pessoal? Então, vamos falar sobre o sistema operacional. Vamos lá, vamos para o próximo slide. Bem, só esqueci, tá, gente? Por favor, quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, por gentileza. Tá bom? Dê um like aí, dê um joinha e tal. Ou, né, dê um dislike, que para quem não gostar, né? Que pelo menos assim o YouTube ele sabe que tem alguém interagindo ali com o vídeo, e aí ele vai ganhando destaque, né? Pode ganhar destaque, né? Apesar que o nosso canal tá bem no iniciozinho, o canal praticamente nasceu na semana passada, tá? Então vai demorar até ter uma certa popularidade, tá bom, pessoal? Então, sem enrolação, vamos lá, vamos para o próximo slide. Bem, falando um pouquinho aqui sobre os principais sistemas operacionais do mercado. Todos vocês já devem conhecer, né? Mas vamos lá. Esses daqui são os principais sistemas operacionais. O Windows, Linux, que tem várias distribuições, né? Entre distribuição Red Hat e, né, que aí tem o Fedora e tal, tudo mais. CentOS, né? Perdão. E nós temos a parte de distribuição Debian, né, que tem números também, né, representando essa distribuição. E ali, só fazendo um adendo, tá, pessoal? O Linux também, vamos colocar ali Linux barra Unix, né, porque na realidade o Linux ele é meio que um filho do Unix, né. O Linux ele nasceu ali do Unix, e então vamos colocar Linux barra Unix, né, que praticamente o Linux, né, aliás, ambos, né, possuem as mesmas características, tá bom? E também um que talvez não seja tão popular assim no Brasil, mas alguns devem conhecer, é o macOS, que é da própria Apple, né, que é um sistema operacional fechado, assim como o próprio Windows também, né. O mais curioso é que a Azure, né, que é a nuvem, a cloud da Microsoft, é baseado completamente no Windows, né? Aliás, no Windows não, né? Perdão, gente, falei besteira. A Azure ela é baseada no core, né, de segurança ali, o núcleo, né, no Linux, né? E assim, ele nasceu num projeto open source, né?
propriamente dito, e o Windows ele continua fechado, né? É uma fórmula de sucesso da Microsoft, meio que não vou dizer que é um monopólio, né, que ela tem aí da parte de sistema operacional, mas enfim, né? Vamos lá. Então, qual é a ideia aqui, né, pessoal? É continuar com a mesma ideia do vídeo passado, né? Falar sobre o quesito de segurança, tá? Então, vamos lá. O Windows, no quesito de segurança, ele é melhor, ele é igual, ele é pior do que o Linux barra Unix e macOS? Pessoal, vamos ser sinceros. Hoje em dia, aí todo mundo vai me criticar, mas hoje em dia todos esses, vou colocar assim, 4 sistemas operacionais, eles são considerados seguros, né? Eles são considerados seguros. Ah, não, mas você está falando besteira porque o Windows ele tem patch de segurança que é lançado toda semana, todo mês, não sei o que, a cada 2 semanas e tal, diário. Vamos lá, gente. Olha só, o Windows ele é um sistema operacional muito visado, entendeu? Pela comunidade, assim, comunidade que eu digo, o pessoal de segurança, né, os hackers e tal, esses especialistas, né, que fazem esse teste de pentest, invasão e tal, tudo mais. Então, assim, ele por ele ser um sistema operacional muito utilizado no mundo inteiro, seja corporativo ou de forma, né, particular, né, pessoal, né, dentro de casa, né, nos lares. Então, assim, ele é um sistema, logicamente, ele vai ser um sistema muito visado. E as pessoas vão tentar explorar as maiores brechas possíveis do sistema operacional. Entendeu? Então, assim, hoje, há um tempo atrás, quando a nossa equipe aqui foi verificar o uso do Windows, o uso do Windows acho que era 96% de pessoas que utilizam no mundo, alguma coisa assim, entre mundo corporativo e home, né? No caso, desktop, né? Pessoal, né? Particular, tá? E, e assim, realmente é uma coisa muito, muito absurda. Saiu até uma matéria que eu discordei dela de um certo modo, que eu acho que eu não lembro qual foi o canal de tecnologia. Ah, não, lembrei o canal de tecnologia, mas assim, eu não vou citar para não criar, né, problema, né? Mas é um canal grande de tecnologia e ele havia mencionado que o macOS, devido à insatisfação do pessoal com Windows, né, ele estava crescendo, né? Assim, eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Por quê? Porque assim, quem compra macOS, né, aliás, quem compra um Mac, né, seja um iMac, que é um desktop, ou um Mac, MacBook, né, tanto da família Air como Pro, assim, é quem realmente tem dinheiro, né, para perder. Me desculpa a expressão, tá bom, gente? Assim, quem compra isso é porque realmente tem dinheiro para perder. Por quê? Eu vejo o macOS como um computador da Apple, vamos colocar assim, né? Como uma máquina que é para utilizações específicas, né? Então, por exemplo, para quem edita filme, vídeos, né, de forma geral e tal, áudio, quem trabalha com, né, softwares audiovisual e tal, tudo mais, marketing também, o pessoal de marketing utiliza muito macOS, né? Então eles são para profissionais específicos, por exemplo, grandes indústrias, né, de TV, de cinema, né? Por exemplo, Hollywood, as direções lá utilizam o iPad, o Mac, né, iMac, macOS, né, de uma forma geral, né, e tal. Então, assim, eu acho que ele é para nicho muito específico, mas a segurança dele também é baseada no Unix, né, e no Linux, né. Então, assim, ele de forma nativa ele tem a parte de firewall que é muito poderosa, entendeu? Muito poderosa, coisa que não acontece no Windows. Por exemplo, o firewall do Windows ele é muito precário, né? O firewall corporativo dele ali, o caseiro, né? Vamos colocar assim, né? Tanto a versão server como a versão client, ele tem um firewall que é um firewall, claro, você monta regras e tal, como qualquer firewall, mas ele é um firewall fraco, né? É um firewall que ele não tem uma avaliação boa de mercado. Mas aí muitos podem falar, ah, não, mas Cláudio, mas tem o Windows Defender é muito bom, que não sei o que e tal, etc, etc. Sim, ok, o Windows Defender realmente ele é muito bom. Eu não estou criticando, não estou questionando, né, a questão da capacidade, né, o quanto que o Windows Defender ele é bom. Mas o problema do Windows Defender é que ele é voltado mais para uma ação local. Então, ou seja, você fez uma navegação, baixou algum conteúdo, aquele conteúdo ali está com suspeita de um vírus, alguma coisa assim, né? Um arquivo malicioso e tal, tudo mais.
e aí ele vai e faz a inspeção local assim que você faz o download ou você abre o software, o aplicativo. Então, assim, o Windows Defender ele é muito bom para isso, mas quando se trata de web, você tem que ter uma outra análise né, não sei se vocês estão conseguindo me compreender, porque o Windows Defender ele é mais voltado, assim, podemos dizer que podemos compará-lo com um antivírus, né, e não com uma estrutura de segurança, né, com estrutura de firewall e tal, análise de vírus e tal, tudo mais. Mais para frente, se vocês quiserem, eu explico isso para vocês, né, que hoje a gente tem solução de mercado, que eles têm antivírus embutido, eles têm solução de firewall e tal, tudo mais. Mas o Linux, o Mac e o Unix, eles têm não essa parte de antivírus, né, mas essa parte de estrutura de firewall muito robusta, muito mais robusta do que o Windows. Então você pode tornar a conectividade, a sua rede interna muito mais segura, né, do que em relação ao Windows, né? Então o Windows ele peca nisso. Então para você ter uma estrutura robusta, você tem que instalar softwares complementares para gerência de firewall. É recomendável que você instale um antivírus. Ah, não, Cláudio, mas você está falando besteira porque numa versão servidora do Windows ninguém instala antivírus. Ok, o certo mesmo realmente não é instalar antivírus em servidor nenhum, seja o Windows, Linux ou o macOS Server, que tem a versão server também do macOS. Nenhum deles foi feito para fazer instalação realmente de fato de antivírus. Mas existem clientes que a gente presta consultoria que infelizmente instalam um antivírus e um Windows Server. E assim, e não tem nada no mundo que façam eles tirarem esse antivírus do Windows Server, porque eles já tiveram problema no passado e tal, porque porque nós fomos infectados e tal, etc, etc, porque manuseavam o servidor de forma errada, usavam o Windows Server como se fosse um Windows Client, né, para manipulação de arquivos e tal, com não sei o que, o pessoal compartilhava shared, né, com o próprio servidor e aí acabava executando lá, infectando. Então eu tenho clientes assim que utilizam, né, antivírus dentro do Windows Server. São poucos que, claro, a gente começou ali aquele trabalho ali do zero, né, nascendo junto, que realmente só utilizam solução de firewall, né, de terceiros dentro do Windows Server, ao invés de utilizar uma solução de antivírus, que seria o correto, né? Então, só respondendo assim a pergunta rapidamente para também a gente não ficar preso, né, há muito tempo também aqui nesse tópico, tá bom? Claro, se vocês quiserem um detalhamento maior, né, de característica comparativa entre serviços e tal, tudo mais de cada sistema operacional, a gente faz esse trabalho, tá, gente? Quem manda aqui são vocês, tá bom? De antemão também já peço desculpa pelo áudio também, foi como eu falei, a gente está começando, então a gente não tem estrutura ainda de nada aqui, câmera, vídeo, a gente está gravando aqui com um microfone bem, né, bem fraquinho, assim, bem simples e tal. Então assim, a gente está fazendo tudo aqui com o maior carinho, com maior qualidade, tá bom? Para que realmente saia um trabalho legal e aumente aí o conhecimento de vocês, tá bom? Então a gente já pede desculpa antecipado, tá? Então, respondendo aqui a pergunta de vocês, Linux, macOS e Unix são considerados os mais seguros pelo aquele motivo que nós conversamos, por eles já terem nativamente toda essa estrutura de firewall, de controle de rede, de tráfego, já de forma nativa, tá bom? E o Windows, por ser um alvo mais visado, devido à sua popularidade e uso pelo mundo, né, infelizmente ele acaba se tornando um pouco menos seguro do que esses que nós acabamos de falar, mas não que ele não seja um sistema operacional seguro, tá bom, galera? Então aí vem a pergunta, poxa, se todos eles são seguros, qual que devo utilizar? Qual que devo escolher, né, entre eles? Vamos lá, vamos dar características de cada um. Vamos começar aqui pelo próprio Windows, né, que eu acho que é o que a maioria quer saber. Aqui somente uma observação, tá bom, gente? Aqui assim, acho que é a principal coisa que a gente tem que destacar. O Windows, ele trabalhando tanto como versão cliente ou versão servidora,
a gente precisa geralmente de uma máquina com uma configuração elevada, tá? Porque assim, nós temos esse problema aqui, porque além da interface gráfica, né, existem outros recursos, outros serviços que serão acrescentados, adicionados, que vão consumir muito mais processamento e consequentemente memória, né? Somados ainda com a interface gráfica do Windows que é carregada, né? Então por isso que nós colocamos aqui, né, que somados a isso tudo vai exigir um alto poder de processamento e consumo de memória. Lembrando que as versões mais recentes do Windows Server, acho que a partir do 2016, é isso mesmo, a partir do 2016 você já pode fazer uma instalação onde você pode fazer a gerência total do Windows pelo PowerShell, pelo prompt de comando. Aí vem a pergunta, tá bom, Cláudio, mas é tão eficaz e eficiente como o terminal do Unix e do Linux e macOS? Gente, com todo respeito e falando sinceramente, Cláudio, eu não acho. Por mais que o PowerShell você consiga gerenciar todos os serviços do Windows, eu ainda acho que o PowerShell ele peca muito. Claro, lógico, o PowerShell foi uma evolução gigante em relação ao prompt de comando. Isso, claro, nós temos que concordar. Ele continua em constante evolução. A gente tem estrutura com automação, utilizando também o PowerShell, né? Não somente o PowerShell, mas outras linguagens também, né? Linguagens scripts ali, né? Ali por trás, em conjunto, trabalhando de forma integrada. Então, assim, ele foi uma grande evolução, o PowerShell. Porém, você pode reparar que a maioria esmagadora, né? Aliás, eu me arrisco até a falar, todo mundo ainda utiliza um Windows Server com versão interface gráfica, porque eu, sinceramente, eu não vejo nenhum cliente, assim, até hoje não temos nenhum cliente que faça gerência do Windows através do PowerShell e do prompt de comando. Tá? Algumas coisas sim são feitas e tal para agilizar, mas a gerência mesmo propriamente dito, não, né? Já fica habilitado ali o Windows com a interface gráfica e algumas coisas para agilizar que os nossos clientes eles utilizam o PowerShell, né, para linha de comandos e tal, tudo mais, tá bom? E aí aqui como, né, um grupo secundário, que era o grupo que a gente estava discutindo, né, o Linux, macOS e Unix, né? A gente não precisa, né, de uma configuração tão robusta como no caso do Windows, né? Pois esses sistemas a gente pode deixar como default, entendeu? A gerência pelo terminal, onde você faz a gerência total do sistema operacional, que é essa que é a vantagem desse grupo, né, do Linux, Unix e macOS, né? Apesar que o macOS também, mesmo sendo o macOS Server, né, muitos também não gostam de fazer, assim, são pouquíssimos os clientes, principalmente no Brasil, é quase que zero, né? Eu acredito aí que não chega nem a 2% que utilize macOS versão server, né? Para dizer a verdade, eu nem sei se ainda a Apple ela dá suporte a macOS server, tá, gente? Me perdoe, mas assim, a última vez que eu prestei um serviço para um cliente só, ele tinha até desativado, tá, o macOS Server dele, para vocês terem uma ideia, que ele utilizava naquele, eu esqueço o nome daquela caixinha que tem da Apple, que simula, né, ali é um computador, mas tem um macOS ali, você só pluga um monitor qualquer e tal, tudo mais, eu esqueço o nome, me perdoe, gente, me perdoem, se alguém lembrar aí, põe aí no comentário, por favor. Tá bom? Fugiu realmente aqui da minha cabeça, tá? E para você ver, era o único cliente que a gente tinha atuado que ele tinha essa estrutura do macOS Server e mesmo assim ele não utilizava o terminal, e mesmo assim ele utilizava a interface gráfica, o macOS mesmo propriamente dito, a interface gráfica do macOS para fazer a gerência dos recursos. E claro, né, quem usa macOS Client, né, a maioria também esmagadora utiliza a interface gráfica, tá bom? Mas muitos não sabem, mas você pode fazer gerência total pelo terminal. Você pode fazer a instalação e deixar já habilitado por padrão tudo através do terminal. Você faz a instalação a partir do terminal e já deixa habilitado como padrão a gerência pelo terminal. Isso que é legal desses sistemas aí baseado no Unix, né? Isso daí que é legal. Aí eu coloquei aqui, tá? Exige uma configuração não tão robusta, pois esses sistemas podem ser configurados para utilizarmos o modo terminal, tá? Onde o consumo de memória e processamento é reduzido na sua configuração base inicial,
tá? Porém, quanto mais serviço é habilitado, consequentemente, vai ter o mesmo resultado lá do Windows, né? Maior consumo de memória e processamento. Só que aqui temos a vantagem de ter um gerenciamento de firewall nativo, que foi aquilo que eu falei lá no slide anterior, tá? Eficaz e eficiente. Fato que não ocorre na família Microsoft, infelizmente, que a gente tem que instalar ferramentas de terceiros. Tá bom, pessoal? E aqui, baseado nas informações anteriores, qual sistema então devo investir? Gente, isso daqui é muito. Depende, cara, depende de vários fatores. Vamos lá. Primeiro a gente tem que fazer uma divisão, né? Se for questão corporativa. A questão corporativa, você, claro, né? Assim como também a questão pessoal, você, lógico que você vai pesar o fator financeiro, né? Então, não, mas isso daqui é muito caro para me investir como servidor e tal, etc, etc, como uma estrutura client e tal, tudo mais. Então, assim, olhando para o lado corporativo, tá? Assim, essa pirâmide aqui só para deixar claro, tá bom, pessoal? Ela serve tanto para o lado corporativo como para o lado particular, né, pessoal, né, residencial. Então, vamos lá, no topo da pirâmide, a nível de preço, assim, não tem ninguém que bata a Apple. Ela é absurdamente cara em todos os produtos dela, seja no iPhone, no iPad, qualquer dispositivo dela, Apple Watch, qualquer coisa que venha da Apple é caro. Então, com iMac, com MacBook não seria diferente, tá? Então, por isso que ela está no topo da pirâmide. Então, consequentemente, muitos profissionais, né, da TI, sejam profissionais autônomos, grandes executivos, médios e pequenas empresas, eles não gostam de investir em dispositivos da Apple. Como eu falei, né, a Apple trabalha ou trabalhava com um macOS Server e você vê que quase ninguém no Brasil utiliza essa estrutura. Mas por quê? Porque é um sistema ruim? Não, não é porque é um sistema ruim. É um sistema realmente muito caro. O problema é esse. Mas é um sistema que é totalmente baseado no Linux e tal, tudo mais. No Unix e no Linux, né? Perdão. Então, ele está no topo da pirâmide, mas no topo como o mais caro, tá? Não como o mais utilizado, tá bom? De repente foi isso que gerou uma certa confusão nessa pirâmide, tá bom? Aí beleza, o segundo a nível ali de custo-benefício seria a própria licença do Windows, né? Porque a licença do Windows Server é muito mais cara do que o Windows Client, tá, gente? Acho que não sei se todos têm essa ciência, né? Essa consciência, tá? Mas então ele a nível de custo-benefício ele é válido porque entre aspas é uma licença com valor relativamente baixo, né, dependendo do porte da empresa, né? Ali para um médio, grande executivo, ele fica mais fácil para ele pagar uma licença do Windows Server e também, consequentemente, do Windows Client para ele gerir o negócio dele, né? E aqui eu coloquei ela ali no meio porque, assim, se pudesse... apesar que aqui no Brasil eu acho difícil, né? Mas essa pirâmide, assim, depois eu posso até efetuar umas correções nela caso gere uma pouco de dúvida aqui nessa explicação. É porque o intuito dela era deixar no sentido de preço, né? Como no topo da pirâmide o mais caro, né? Só que na realidade eu tinha que ter deixado como mais popular, né? Eu acho que ficaria melhor para o entendimento de todos, né? Mas vamos lá, vamos então refazer, né, isso daqui, né? Então vamos colocar o Windows como no topo da pirâmide, né, como o mais utilizado. Vamos fazer dessa forma para que vocês possam entender, né? O Windows no topo da pirâmide como mais utilizado devido a essa questão do custo-benefício, né, da licença tanto do server como do cliente para trabalhar com harmonia, né? Ou seja, os usuários finais e as estruturas que estão dentro do servidor. O Windows ele é o mais popular e é o mais vantajoso, né? Vamos colocar dessa forma. Mas por que, Claudio, que você está falando isso? Porque é simples. O Windows ele tem a maior compatibilidade com questão de software, né? Por mais que ele não seja um sistema mais seguro, né? Devido, né, àquelas questões que nós, né, comentamos anteriormente, né? Na realidade não é que ele seja mais seguro, né? Mais seguro do que os outros. Na realidade ele encontram com mais facilidade mais vulnerabilidade nele devido a ele ser o mais utilizado, tá?
Essa que seria a expressão correta para dizer a verdade, tá bom? Mas ainda ele tem um rol de compatibilidade de software gigante, entendeu? É o sistema operacional que mais tem software, né? Comparando ele com o sistema hoje mobile, digamos que o Windows ele é um Android, né, do mundo desktop. Então, assim, a gente tem uma fonte gigante de software, de aplicações para o Windows, né? Então, isso é o que torna, baseado também no preço, no custo da licença também, tanto para as máquinas client como para a máquina server, o custo é algo que é fácil, né, o empreendedor lhe pagar, né, diferente do caso do macOS, né, que o macOS o custo dele é alto para tudo, tanto para o equipamento como para assim, o software. Tudo bem que o sistema operacional já está incluso no pacote do hardware, né, que é o próprio dispositivo, né, o iMac ou então o MacBook, né. Então o preço também já está incorporado ali, né. Mas então o Windows ele se torna o mais utilizado no mundo devido a isso. Não que a segurança dele seja melhor, mas devido à compatibilidade de recursos, tá bom? Devido à compatibilidade de recursos e devido à facilidade dele, a usabilidade e tal tudo mais, né? Então, baseado nisso, né, juntando o valor de licença tanto da client e do server, questão de compatibilidade com a maioria das ferramentas, maioria dos softwares de mercado, né? Então, baseado nisso, preço, usabilidade, facilidade e compatibilidade, a gente tem o Windows como o top 1, né? Então, ele seria ali o primeiro no lugar da, da maçãzinha ali, né? A gente redefinindo a pirâmide, tá bom? Corrigindo a pirâmide, tá? E em segunda posição seria o Linux, devido ao Linux barra Unix, né? Devido ao fator segurança. Tem empresas que necessitam de uma camada de segurança ali, né? Então muita gente monta um proxy, monta um servidor ali, um ODAP, né, com Linux e Unix e tal. Então, quando se trata de fator de segurança, o Linux e Unix eles são regularmente utilizados. Empresas que precisam disso, empresas que são operadoras de cartão de crédito, financeira e tal, tudo mais, eles trabalham com Unix e Linux devido a essa camada de segurança, tá? Não que eles, assim, só para vocês entenderem, tá, gente? Não quer dizer que essas empresas que trabalham com Linux e Unix, a máquina client, ou seja, a máquina do usuário final, ali de um cara que é um atendente, alguma coisa do tipo, vai ser um Windows, né? Aliás, vai ser um Linux, né? Um Ubuntu, alguma coisa do tipo. Não, não. Essas médias e grandes empresas, eles fazem um mix. O que é um mix? Né? Eles pegam um ou dois, né? Um ou dois, ou muitas das vezes até nenhum, para dizer a verdade, né? Mas geralmente tem um sim. Então, o que eles fazem? A máquina client, que é a máquina dos atendentes, o pessoal de balcão e tal, eles utilizam o Windows Client, que a licença é muito mais barata do que o Windows Server, certo? E aí, por trás no servidor, o que eles fazem? Empresas que dependem de segurança, tá bom, gente? A gente está falando de empresas que dependem de segurança. E aí, por trás, o que eles fazem? Eles utilizam 1 a 2 servidores e Windows e o restante, de forma massiva, o Linux e o Unix por trás. Como dei exemplos agora, então, servidores proxy, servidores de regra, né, WebSense, servidores de políticas de segurança, uma GPO, entendeu? E assim, é muito mais eficaz e eficiente um servidor Linux e Unix, apesar de, além deles serem leves, ele já tem uma estrutura muito robusta, como a gente já falou, entendeu? Estrutura de controle de acesso, de firewall, de tudo, coisa que a gente não encontra mesmo em harmonia ali com a Microsoft, né? Mesmo utilizando o Windows Client, o Windows Server ou outra solução qualquer. Infelizmente a gente ainda não tem essa solução, né, para a Microsoft, tá? Então ali em segundo lugar, para as empresas que necessitam muito de segurança, a gente deixaria o Linux, tá? Essa pirâmide aqui, tá, gente? Só para reforçar, tá? A gente poderia colocá-la em várias posições, tá? Se fosse no quesito de segurança, o Linux e o Unix ia lá pro topo, no sentido de preço, né? Aí seria essa daqui, né, que a gente estaria avaliando, né, no sentido de preço, o macOS lá em cima e tal. Então assim, ela pode ser trabalhada de várias maneiras, tá? Mas quando eu trabalhei nela, eu pensei mais no seguinte, no quesito preço, né? Porque a segurança a gente já debateu nos slides anteriores, né? E aqui era para no sentido de tipo, qual que eu devo investir baseado em preço,
tá? Eu acho que o Windows e Linux seriam os que a gente deveria dar uma atenção maior, tá? Devido ao preço, porque do macOS, infelizmente, o preço dele é muito abusivo, tá bom, gente? Então, quando eu montei a pirâmide, foi nesse intuito, tá? De preço. Então, baseado nas informações anteriores, sabendo que todos são seguros, qual que eu devo investir? Tá lá no topo da pirâmide, o macOS, mas para ele ser mais caro. Então, a gente tem que procurar ali um meio e o povão ali que é o Linux e Unix, tá bom, gente? Foi essa a intenção, tá? Mas vocês me corrijam, vocês põem aí nos comentários o que vocês acham e tal, tudo mais, tá bom? Vamos pro próximo, pra gente não perder tempo. Considerações finais. Vamos lá, gente. O Windows, apesar de ser um sistema muito mais visado, né, pelos hackers, é também o que ainda tem maior compatibilidade de ferramentas de escritório, como a gente falou nos slides anteriores, e também é o que possui a maior facilidade de manuseio de recursos, usabilidade, software, navegação. Então, neste caso, para o usuário final, o sistema operacional mais recomendável, né, mais recomendado, tanto para desktop, usuário doméstico, como corporativo. Tá bom? Linux e Unix, perdão, são sistemas visados para ambientes que exigem mais segurança, que também falamos no slide anterior, tá? Da pirâmide e até mesmo também no outro também, no primeiro. Aliás, no primeiro não, foi no primeiro, isso mesmo, perdão. Então, o Linux e Unix são sistemas visados para ambientes que exigem mais segurança em sua estrutura, além de trabalharem perfeitamente em modo terminal, com poucos serviços habilitados, o que acaba não exigindo uma máquina com grande poder de processamento comparado ao Windows Server, né, que também foi o que nós falamos também, né, nos slides anteriores, tá? E o macOS X é um sistema baseado no BSD Unix, acho que não sei se todos conheciam, tá? Ele é relativamente leve também, combina perfeitamente com o hardware proposto para ele, né, montado pela Apple, né, arquitetura. Porém, tanto a sua versão server ou client são versões caras e não compensam o investimento. Por isso que eu coloquei ele lá no topo da pirâmide, entendeu agora, gente? Porque realmente estava baseado na questão do valor, tá? E outra também pela questão da compatibilidade, né, com os outros softwares, que nesse quesito ela é bem reduzida também, como no caso do Linux e Unix, tá? Esse sistema operacional ele é investido pesadamente por profissionais da área de música, de design, audiovisual, marketing, né, devido a essas ferramentas de edição, né, e a qualidade também ali, o poder também de processamento, né, combinado do hardware com o sistema operacional que é muito bom. Isso a gente tem que bater palma para a Apple, que a Apple sabe fazer bem, tá? Além de outras ferramentas, outros profissionais aí semelhantes também, né, outras áreas semelhantes, tá bom, gente? Então, era basicamente isso que eu queria dizer. Aqui alguns dos serviços prestados pela nossa consultoria, tá bom? Assistência técnica especializada em manutenção, né, de microcomputadores, notebooks e impressoras, consultoria e desenvolvimento de sistemas, outsourcing de impressão, mudança da gestão planejada, rede, segurança da informação, VoIP, infraestrutura. E aqui algumas considerações. A sua empresa necessita de um suporte técnico, alguma ferramenta, sistema, software, hardware específico, seja presencial ou remoto, nós atendemos e resolvemos. Isso não é problema para a gente. Além disso, cuidamos de processos relacionados com política de segurança da sua empresa, porque assim, tem algo pior do que perder o histórico de vida da sua empresa, né, gente? Isso daí realmente é deprimente, né? Então, por isso também realizamos o plano de recuperação de desastres, garantindo um backup íntegro também dos seus dados, tá? Além disso, prestamos serviços em sistemas RP, banco de dados, mineração de dados e muito mais, tá bom, gente? Para quem não conhece a C5 Web, tá aí, entre em contato conosco, obtenha mais informações, tá o nosso número aí, o nosso e-mail, tá? E também vou atualizar aqui também com o nosso site também, tá bom, pessoal? Gente, agradeço a todos mais uma vez. Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal, dá um joinha lá se vocês gostaram, põe nos comentários o que a gente precisa mudar, quais serão os próximos assuntos, tá bom? Depois eu vou montar uma playlist por cada categoria, tá? Categoria de segurança, outros assuntos e tal, tudo mais, e a gente vai ver como é que a gente organiza isso, tá? Com o passar do tempo, tá bom, gente? Desculpa, a gente ainda tem temos pouco conhecimento ali, tá? Na gerência ali de vídeo e tal, tudo mais, tá bom? Mas nos ajude aí com o que vocês puderem, tá? Compartilhando, indicando os nossos trabalhos para outras empresas, parcerias e tal, tudo mais, tá bom?
e assim vamos todos crescendo juntos aí em conhecimento, tá? Que eu acho que é o mais importante, tá bom, gente? Semana que vem vamos fazer um vídeo baseado, se vocês concordarem, tá? Em mensageiros, tá? Que também é um assunto que estão nos pedindo muito, que está vinculado com o primeiro vídeo, né? De celulares, né? Porque são mensageiros móveis, então entre eles entra ali o WhatsApp, o Telegram, o Signal, o Trema, tá? Estão nos questionando qual que seria o mais seguro, qual que a gente tem mais privacidade, tá, tudo mais. Aí vamos ver se a gente monta um material também legal para fazer uma apresentação para vocês, tá bom, gente? Desculpa o áudio, desculpa se alguma coisa ficou ruim, tá bom? Nós tentamos fazer aqui o nosso melhor, tá bom, gente? Obrigado a todos, um excelente dia, uma excelente noite aí, uma excelente tarde, dependendo do horário que vocês estão assistindo isso daí, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.